Durante o processo de passagem do recente cometa A3, muitas pessoas em todo o mundo tiveram a chance, pela primeira vez, de visualizar um cometa aúlino. Na visualização, era possível identificar um núcleo brilhante e uma extensa cauda que podia chegar a milhões de quilômetros de extensão. Felizmente, tivemos outros cometas expressivos na história e de extremo interesse científico, ao ponto da própria NASA planejar missões para visitá-los. Numa dessas missões, uma espaçonave foi simplesmente destinada a atravessar a cauda de um cometa. No vídeo de hoje, vamos entender o que a sonda encontrou por lá. A visita a cometas não é exatamente uma novidade. Por exemplo, houve um movimento chamado Armada Halley, onde uma colaboração internacional de sondas espaciais foram enviadas para observar o cometa Halley durante sua passagem pelo Sistema Solar Interno em 1986. Vários países, incluindo a União Soviética, Japão, Estados Unidos e a Agência Espacial Europeia, lançaram missões para estudar o cometa bem de perto. As sondas, como as de ouro da ESA, a Vega 1 e 2 da União Soviética, coletaram dados valiosos sobre a composição do núcleo, a cauda, a atividade do cometa e tudo mais, proporcionando um entendimento sem precedentes sobre esses corpos celestes. E, para você ter uma noção, algumas missões como essa chegaram incrivelmente próximas do cometa, algumas um pouco mais distantes, como a 8.000 quilômetros de distância. Basicamente, o núcleo do cometa é composto principalmente por gelo e poeira. Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo sublima, criando uma enorme coma e as caudas que envolvem o núcleo cometário. No núcleo também pode acontecer explosões repentinas, liberando para o espaço partículas a milhares de quilômetros por hora. Esses eventos tornam o núcleo uma região dinâmica e imprevisível, o que pode tornar a visibilidade dos cometas na Terra uma verdadeira incógnita. Atravessar essa região ativa representa um grande desafio para as espaçonaves. As partículas expelidas podem alcançar velocidades altíssimas, causando danos significativos aos sistemas de uma sonda. Por exemplo, a sonda de ouro que sobrevoou o cometa Halley foi atingida por partículas a velocidades superiores a 60 km por segundo. Apesar das colisões terem o potencial real de perfurar e danificar os instrumentos, a sonda foi preparada para suportar esses impactos, exigindo o uso de escudos protetores e estratégias de voo cuidadosas para minimizar o risco. Devido à proximidade planejada das de ouro, menos de 1.000 quilômetros da superfície do cometa Halley, a espaçonave foi equipada com um escudo de alumínio de 1 milímetro, reforçado por uma camada de Kevlar de 12 milímetros de espessura. Essa blindagem proporcionou uma resistência suficiente para suportar impactos de micropartículas de até 0,1 grama de massa, garantindo sua robustez em um ambiente tão hostil. Além da velocidade e densidade dessas partículas, outro desafio crítico é a navegação precisa no ambiente volátil do núcleo. As sondas precisam ajustar constantemente as suas trajetórias para evitar regiões de maior atividade, equilibrando a necessidade de capturar dados científicos com a preservação de sua integridade estrutural. A interação entre o vento solar e as partículas do cometa também pode interferir nos sistemas de comunicação e controle, aumentando ainda mais a complexidade da missão. Mas talvez o que você não saiba é que já tivemos missões dedicadas à coleta de material da cauda cometária, o que faz essas espaçonaves passarem obrigatoriamente pela densa nuvem de detritos, deixada para trás devido ao aquecimento do Sol. Essa missão especial foi a Sardusto, lançada pela NASA em 1999, em direção ao cometa Vid-2, com o objetivo de trazer à Terra amostras da cauda do cometa. Sua estrutura envolveu uma espécie de escudo feito de aerogel, um composto muito leve e poroso, capaz de capturar as partículas da cauda do cometa mesmo viajando a velocidades altíssimas.
O aerogel foi posicionado em um braço estendido que se projetava da nave, minimizando o risco de contaminação das amostras por detritos gerados pela própria espaçonave. Além do coletor de partículas, a Sardusto foi equipada com uma câmera de navegação para observar de perto o núcleo do cometa Vid-2, gerando imagens incríveis. A câmera foi essencial para a navegação precisa, permitindo que a espaçonave realizasse um sobrevoo a cerca de 237 quilômetros do núcleo do cometa em janeiro de 2004. Durante essa aproximação, a espaçonave também usou seus instrumentos para medir a composição química das partículas liberadas, fornecendo dados valiosos sobre o material primitivo do sistema solar. A cápsula de retorno da Sardusto foi outra parte crucial da missão. Projetada para suportar a reentrada na atmosfera terrestre em meados de 2006, essa cápsula abrigava o aerogel, contendo as partículas coletadas do cometa, além de amostras do espaço interplanetário, capturado durante a fase inicial da missão. Após a coleta, a cápsula se separou da espaçonave principal e reentrou na Terra em altíssima velocidade, sendo capturada com sucesso no deserto de Utah, nos Estados Unidos. A missão forneceu amostras de cometas pela primeira vez na história, permitindo análise detalhada do material que compôs os corpos primordiais do nosso sistema. O que foi encontrado? Bom, as análises foram inacreditáveis. Atravessando a cauda do cometa White-2, a missão Sardusto revelou ao mundo que ali, naquela imensa atmosfera brilhante de partículas e gases voláteis, havia a presença de compostos orgânicos complexos, incluindo dois que contêm nitrogênio biologicamente utilizável, essencial para a vida como a conhecemos. Além disso, foram observados hidrocarbonetos, além de silicatos e cristais de minerais como olivina e piroxênio, consistentes perfeitamente com as teorias sobre a mistura entre a matéria interestelar e o material antigo do Sistema Solar. A massa total das amostras coletadas foi de aproximadamente 1 miligrama, uma quantidade mínima, mas suficiente para uma análise detalhada. O coletor de aerogel da sonda responsável por capturar partículas do cometa White-2 revelou conter cerca de 1 milhão de partículas microscópicas da poeira cometária. Além disso, o coletor também capturou cerca de 45 impactos de poeira interplanetária, alojados na parte traseira dos dispositivos voltada para o espaço interplanetário. Em outras palavras, além das imagens impressionantes capturadas pela missão Sardusto, a coleta de amostras resultou em descobertas científicas significativas. A análise mostrou que materiais em alta temperatura do sistema solar interno foram transferidos para regiões externas, oferecendo novas perspectivas sobre a dinâmica do sistema solar primitivo e sua interação com material interestelar. Enfim, é impressionante o fato de termos tido uma missão que atravessou a cauda de um cometa, analisando não só quimicamente, mas registrando imagens históricas.